que me traz à tribuna é um bom debate, que aliás diversos parlamentares já aqui iniciaram, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas trago um debate específico sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, aproveitamos o Dia Mundial do Meio Ambiente não para um festejo, não para uma celebração, até porque no planeta as razões são pequenas para isso. O que nós fizemos hoje, e esperamos a data de hoje, propositalmente, para entrarmos com uma ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito à isenção dada pelo governo Sérgio Cabral à Companhia Siderúrgica do Atlântico, a famosa CSA. A TKCSA, que hoje se encontra ali na Baía de Sepetiba, vitimizando ainda mais a Zona Oeste, espaço de grandes abandonos do poder público. Mas tem uma curiosidade, deputado Gilberto Palmares. A nossa ação direta de inconstitucionalidade vai sobre o artigo 3º da Lei Estadual 4.529. Por quê? Tem uma questão importante, deputado Robson Leite, deputada Clarice, deputado Vaguinho, que existe uma... Primeiro que a gente está falando de uma isenção de 522 milhões de reais. Eu não estou falando de mixaria, eu não estou falando de pouco dinheiro. Eu estou falando de um Estado que tem gente morrendo nos hospitais públicos, que tem escolas públicas pagando uma miséria para professor. Eu estou falando de um Estado que tem problemas sérios em áreas estratégicas. Esse mesmo Estado dá 522 milhões de isenção para a Companhia Siderúrgica do Atlântico. O problema não está no debate político da isenção. A ação direta de inconstitucionalidade é um debate legal. O debate político a gente faz desde o início aqui. Hoje eu participei do ato de protesto na frente do INEA. O debate político a gente faz, mas esse é um debate técnico. Por quê? Há uma diferença, deputado Robson Leite, entre isenção e diferimento. O governo do Estado burlou, não tem outra palavra, o governo do Estado burlou a lei, não é a primeira vez, mas o governo do Estado burlou a lei quando chamou de diferimento o que na verdade é isenção. Porque se chamasse de isenção, se desse como isenção os 522 milhões, teria que cumprir o que diz a Constituição Federal, teria que celebrar um convênio entre os estados, porque a guerra fiscal é proibida pelo Supremo Tribunal Federal, onde entramos com a ação direta de constitucionalidade. Mas o governo do Estado fez a seguinte jogada, e é jogada mesmo, chama de diferimento. Só é um problema, para não dizer que é isenção, para não fazer o convênio. O problema, deputado Gilberto Palmares, é que esse diferimento dado à CSA é sobre o ativo fixo. O diferimento é algo que a lei prevê para facilitar o pagamento no momento posterior. Então é uma dispensa de um pagamento inicial em função de várias etapas de produção, que você garante que esse pagamento seja feito a posteriori para facilitar esse pagamento. Mas esse diferimento não pode se dar em cima do ativo fixo. Porque você imagina se a CSA, se a Companhia Siderúrgica do Atlântico, vai depois colocar à venda o seu forno, o seu equipamento, as suas máquinas. Não vai. Então não poderia ser dado diferimento a essa empresa em cima do ativo fixo, deputado Inês Pandeló. Então o que acontece é que essa monstruosa isenção à Companhia Siderúrgica do Atlântico foi feita em cima de uma irregularidade, porque na verdade chama-se de diferimento o que foi uma isenção, e se fosse isenção, não poderia ser feito da maneira que foi feito. Então o governo do Estado burlou a lei para favorecer a Companhia Siderúrgica do Atlântico, com 522 milhões. Esse dinheiro faz muita falta, deputado Luiz Paulo, que já criticou aqui a CSA inúmeras vezes. Esse dinheiro da isenção ilegal, dado à CSA, fez falta nos hospitais, fez falta nas escolas, fez falta no transporte público, faz falta ao Rio de Janeiro. É esse o debate. E aí, senhores, é curioso saber que essa isenção fiscal irregular, ilegal, e que nós entramos, se o Supremo
Se o Supremo for coerente, essas isenções serão anuladas. Não tem como permitir que essa isenção seja feita dessa maneira. O mínimo de coerência do Supremo terá que anular essa isenção e a CSA terá que devolver aos cofres públicos esse significativo valor. Vamos ver o que vai acontecer. Nós do PSOL cumprimos o nosso dever no Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora, é importante dizer que essa companhia siderúrgica do Atlântico transforma a Zona Oeste numa zona de sacrifício. O grande debate, esse debate do progresso, esse horror do progresso vazio, como canta o Caetano Veloso, tem uma concepção de crescimento absolutamente inconsequente. O que essa empresa trouxe de benfeitoria para o Rio de Janeiro? Gerou empregos. O que essa empresa tirou de emprego na Baía de Sepetiba dos pescadores artesanais é um número muito maior do que está oferecendo de empregos dentro das suas instalações. O número de famílias inteiras de pescadores artesanais que não conseguem mais sobreviver na Baía de Sepetiba é muito maior do que as ofertas de emprego que eles estão oferecendo. A TK-CSA, o capital é da ThyssenKrupp, que é um capital alemão. Na Alemanha, eles não quiseram a instalação dessa siderúrgica. A Alemanha negou pelos danos ambientais. 76% a mais de produção de CO2. Em pleno Rio+20, nós temos 76% a mais de produção de CO2 ao preço de uma isenção ilegal de 522 milhões. Então, pode poluir, que a gente ainda te beneficia para isso. É isso que o governador Sérgio Cabral está fazendo, e com a assinatura embaixo do seu Carlos Mink, da Secretaria Estadual de Ambiente, que não tem o INEA e a Secretaria Estadual de Ambiente não tem moral mais para fiscalizar a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Pelo seguinte, em documento da própria ThyssenKrupp, apresentado no Parlamento Europeu, quando questionado, eles falam dos investimentos sociais que fizeram. E um dos itens, deputados, que a TK-CSA apresenta como investimento social é a reforma do prédio do INEA, a própria reforma do prédio do órgão fiscalizador. Como que o órgão fiscalizador tem o seu prédio reformado pelo órgão fiscalizado, pela empresa fiscalizada? Perdeu a condição moral de se posicionar diante de um dano ambiental tão significativo para o Rio de Janeiro. Não questiona essa concepção de crescimento irresponsável. Nós queremos o crescimento, mas não queremos esse modelo de crescimento. E é curioso, porque a escola, eles fizeram uma escola, deputado Luiz Paulo, deputado Robson Leite, eles fizeram olha que ironia, fina ironia, escola de modelo de sustentabilidade TK-CSA. Eles abriram essa escola. O governador Sérgio Cabral, que adora uma inauguração, o governador Sérgio Cabral foi na inauguração. Foi lá inaugurar a escola de modelo de sustentabilidade. Eu convido vossas excelências para visitarmos a escola de sustentabilidade agora, porque não se sustenta mais em pé. Falta professor, falta água, falta funcionário. Tem documentos e documentos dos professores criticando o funcionamento dessa escola, que era uma proposta dessa empresa, um benefício dessa empresa em compensação aos danos ambientais. Cansamos de ver aqui, debater a produção daquela fuligem que gera uma série de doenças respiratórias e de pele em toda a população no entorno da CSA. E o retorno é uma escola de modelo de sustentabilidade que hoje tem profunda crise, está aqui sem professores, sem água para beber e com estruturas se deteriorando. Pois não, deputado Gilberto Amares, meu tempo já esgotou, mas muito rapidamente. Forneço. Evidentemente, eu não concordo com a afirmação de Vossa Excelência que o secretário Mink e a presidente do INEA tenham perdido condições morais de fazer a fiscalização. Acho que estão realizando um belíssimo trabalho. Agora, eu concordo com Vossa Excelência e quero testemunhar, aliás, não precisaria, porque um monte de gente que eu conheço na Zona Oeste já nos procurou aqui para reclamar, o estranho dano à saúde de uma parte enorme da Zona Oeste que tem sido causado pela CSA. E agora a Thyssen, inclusive, está tirando o time dela de campo, né? Está dizendo que está vendendo a parte dela da CSA.
viu que está arrebentando com a saúde das pessoas, começa a aparecer na mídia as denúncias, ela está tirando o time de campo. Exatamente, deputado Gilberto Palmares. Nós concordamos com os danos ambientais, com os danos à saúde. Pena que os responsáveis pelo meio ambiente do governo do estado não vejam a mesma coisa que nós conseguimos assistir tão claramente, e que principalmente os olhos de quem mora na Zona Oeste, mesmo profundamente irritados pela poluição provocada pela CSA, também enxergam com muita facilidade. Nós do PSOL entramos com a ação direta de constitucionalidade, porque com tudo isso que representa a CSA, para piorar, a isenção dada, que não deveria ser dada porque não merece. Além de tudo, Conclusão, foi ilegal. Então, por isso que nós entramos com um dia de hoje muito significativo com essa ação direta de inconstitucionalidade, e a gente espera que a CSA, que nunca deveria ter sido instalada, pelo menos devolva o dinheiro público que nos faz falta em outras áreas. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito.